Olá, irmãos e irmãs, boa tarde a todos. Outra vez estamos juntos aqui no nosso Santuário Nossa Senhora dos Prazeres, Santuário Diocesano de Piracicaba, na cidade de Piracicaba. E para mais uma vez falar sobre a liturgia, hoje do 16º domingo do tempo comum. É um tempo em que eu gosto sempre de repetir, nós estamos sendo catequizados pelo próprio Senhor Jesus, vamos conhecendo o seu projeto, vamos conhecendo a sua palavra, vamos sendo chamados a ser discípulos e missionários, vamos experimentando cada vez mais o seu amor e conhecendo o rosto misericordioso de Deus. É sempre uma grande proposta caminhar ao lado de Cristo, viver constantemente com Ele e se permitir ser tocado pelo amor dEle. E hoje ele vem nos falar sobre 3 parábolas que são importantes para esse crescimento na fé, para esse desenvolvimento cristão. Primeiro, o trigo e o joio, o grão de mostarda e o fermento. São 3 elementos, aí pelo menos o trigo, a mostarda e o fermento que nós conhecemos. O joio é uma erva daninha. Então, nós não podemos simplesmente falar, vamos arrancar um, deixar o outro fazer. Não. Por que Jesus conta essa parábola? Claro, lembrando sempre, os evangelhos foram escritos depois da morte de Jesus. Então, os discípulos pegaram as palavras de Jesus e colocaram de uma forma que pudesse incentivar e animar a comunidade. É palavra de Deus, é palavra de Jesus, mas num contexto, num propósito. E aí serve para mostrar o quê? Logo após a morte de Jesus, o Pentecostes, os discípulos estavam ali entusiasmados, cheios do Espírito, com a graça de Deus na vida deles e pensavam assim, a gente prega e já acontece, semeia e já nasce e já podemos colher. E aí então o Evangelho vem mostrar o quê? Que é justamente o contrário. Não adianta a pressa. A semente tem em si mesma toda a força necessária. Isso nós falávamos no último final de semana. A semente tem a força necessária, porém é preciso saber o seu tempo. Ela não está preocupada em crescer de hoje para amanhã. Não, ela vai seguir o seu processo todo. Por quê? Para que ela possa realmente nascer, crescer, produzir frutos e frutos que sejam bons, 30, 60 ou 100, aí de acordo com a sua espécie e a sua qualidade. Assim também é o Evangelho. O Evangelho vem mostrar o quê? Que nós precisamos saber definir o que são coisas boas e o que são coisas ruins. O trigo é bom. O joio é uma erva daninha, porém, segundo a história, os dois crescem juntos. Só na hora da colheita é que vai saber o que é um, o que é o outro. Por isso que ele fala, quer que a gente vá arrancar? Não, não vai arrancar agora não, porque senão corre o risco de arrancar também o joio. Se nós formos trazer para o nosso dia de hoje, para a nossa vida, o que nós vamos perceber? Que muitas vezes nós queremos corrigir o pecado do outro. Não olhamos o nosso, mas corrigimos o pecado do outro, mas não sabemos como falar, não sabemos como agir. E aí então o que nós fazemos? Nós matamos a pessoa interiormente. Já está destruída pelo pecado, já está sofrendo pelo pecado, já está no fim, lá no fundo do poço, e nós, sem termos uma palavra de misericórdia, de paciência, de reconstrução, acabamos destruindo mais. Então é preciso também saber esperar. E aí entra uma situação. Nós temos que pensar que ninguém de nós somos sempre perfeitos. Podemos ter intenções boas. O joio não sabe que ele é joio. Ele sabe que ele é uma planta, ele não tem essa consciência, mas caso tivesse, ele sabe que é uma planta, segundo a sua própria característica. Para nós não tem serventia nenhuma, então é preciso olharmos de que forma? Como nós agimos. Quantas vezes praticamos o bem, quantas vezes praticamos o mal, qual deve ser a nossa atitude diante daqueles que erraram, condená-los, mandá-los para o inferno, falar que Deus não vai acolhê-los, isso não vai fazer bem, não vai.
Porque ao invés de nós transformarmos a vida das pessoas, nós vamos condená-las para a distância, o isolamento. Está vivendo um tempo de isolamento, mas não é esse isolamento, é o isolamento da presença de Deus. Depois, a segunda, que é justamente o grão de mostarda. Eu às vezes brinco, falando assim que Jesus falou de grão de mostarda, porque conhecia só naquela época. Imagina hoje os pés de eucaliptos, dão aquele espiãozinho dentro, aquele monte de semente e o tamanho da árvore que dá. Só que aqui a importância não é só o tamanho, mas sim o tempo que vai fazendo. O grão de mostarda vai mostrar o quê? Que mesmo sendo pequeno, é como a nossa fé. Às vezes pequena, mas com potencial de crescer, de amadurecer. Alguns falam assim, aumenta a fé. Eu falar a verdade para vocês, eu não sou muito de acreditar nessa história de aumentar a fé. Eu acredito que a fé, ela nasce na gente, ela vai se amadurecendo. E nesse amadurecimento, eu vou entendendo as nuances de Deus na minha vida. Eu vou entendendo os caminhos de Deus para mim. E quando eu consigo perceber esse caminho de Deus, eu me deixo tocar por Ele. Depois, a terceira, é justamente o fermento e a farinha. Se nós deixarmos o fermento de um lado, a farinha do outro, não vai acontecer nada. Vai ficar ali pro resto da vida e pronto. Porém, se nós misturarmos, ninguém mais consegue separar. Não separa mais, por quê? Porque ele tem o poder de mudar a forma da farinha, cria-se a massa, cresce, desenvolve, aumenta de tamanho. E assim também deve ser em nós a fé. Uma fé que é amadurecida é uma fé que aumenta. Aumenta a confiança das pessoas, aumenta o número dos seguidores, aumenta as pessoas que precisam conhecê-lo mais. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos saber esperar. Essa é a palavra-chave para hoje. A paciência. Não adianta querer acelerar o processo. Nós vivemos hoje num mundo que tudo é para ontem, tudo é para agora. Não existe o amanhã, não existe o esperar. Porém, quando nós percebemos a importância de esperar, a importância de se deixar tocar, aí sim nós amadurecemos na fé e vivemos uma experiência realmente transformadora. E é nessa experiência transformadora que eu os convido para esse final de semana, que eu chamo para viver essa experiência. Tanto que para todos aqueles que forem vir aqui para a comunhão, eu receber um saquinho como esse. Que para minha manga não dá para vocês verem, mas tem que ser assim mesmo. Aqui nesse saquinho eu tenho semente de trigo e semente de mostarda. Até pensei em pôr fermento aqui, mas não ia dar muito certo, então achamos por bem. As sementes, elas representam o quê? O trigo talvez não vá nascer porque ele está descascado. A semente de mostarda são bolinhas que eu acredito que plantando ela deve nascer também, deve germinar. Então vai ser entregue um para cada pessoa que vier esse final de semana para a comunhão. Padre, mas que hora é a mesma comunhão? Todo domingo, das 10h30 às 18 horas. Uma experiência que nós aqui no santuário estamos fazendo maravilhosa. O dia inteiro a igreja está aberta. Claro que não existe uma aglomeração, graças a Deus. Nós não tivemos ainda e não teremos, pela misericórdia e proteção da Virgem Maria, nós não teremos incidentes. Chega aqui, tem 8, 10, 12 pessoas, os ministros estão aqui, a Sagrada Comunhão, o álcool, a hora que chega ali, o uso obrigatório da máscara, só na hora da comunhão que não é possível, mas o uso obrigatório da máscara e o álcool nós temos aqui. Então, todo domingo, das 10h30 até as 18 horas. E aqueles que vierem, nós temos aí estes saquinhos com as sementes para dar a vocês como um símbolo. E esse símbolo, ele vai sempre nos lembrar da nossa importância, saber esperar. Convido-os também para essa comunhão, trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo, algo que realmente é muito importante para a vida da nossa comunidade, o sustento da nossa paróquia, a doação para as famílias carentes e a doação de leite condensado, açúcar refinado e leite para a confecção do bolo. Lembrando, o pessoal vai estar fazendo plantão aí, vendendo o bolo e a feijoada. Nós temos a média
queremos vender a média de 1.300 pedaços de bolo. Mas se você que está nos acompanhando aceitar, venderemos muito mais, se você realmente aceitar. E para a feijoada também, precisamos de um número grande de pessoas colaborando. A feijoada, R$50, servem 2 pessoas, sistema Marmitex. O bolo, R$25, aproximadamente 1 quilo de bolo, tá bom? É essa a mensagem hoje para vocês. Eu espero encontrá-los aqui diante do altar, o padre na igreja, vocês em casa, neste santuário onde se promove a vida e se transforma cada vez mais a esperança. Deus os abençoe e saibamos esperar o tempo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu os espero no final de semana.